o vento veio primeiro, não o sussurro suave das estações que passam, mas um lamento grave e rouco que sacudiu o beiral da cabana de Sophie May Whitlock. Gemeu pelas frestas das paredes de madeira como um velho lamentando sua juventude, e ela o escutou de seu lugar junto ao fogão, as mãos envoltas em uma xícara de chore amargo. Não havia mais chá. Já fazia 3 invernos. Açúcar também não. Mas havia sal, o bastante em seus ossos para durar mais 5 anos. Lá fora, o mundo tinha ficado branco outra vez. A neve subia como um musgo pelas janelas, espessando-se em redemoinhos lentos, borrando o pouco de horizonte que suas terras ofereciam. Os campos já estavam soterrados, os postes da cerca sumidos, o telhado do celeiro vergado sob o peso. Naquele silêncio, era quase possível acreditar que a terra havia morrido. E às vezes Sophie desejava que tivesse. Um dia ela amara as tempestades, quando Henry ainda vivia e os dois corriam para fechar as janelas juntos, rindo como se aquele som pertencesse a eles. Na época em que se aninhavam sob cobertores de lã com o bebê entre eles, contando histórias enquanto o vento uivava lá fora como lobos negados. Isso fora há 5 anos. A febre levou o bebê primeiro, depois Henry, depois os vizinhos com suas fofocas, depois a esperança. Ela ainda vestia seu vestido de noiva no Natal. Caía de seus ombros como rendição. Largo demais, cinzento demais. A renda amarelada pelo tempo e pela fuligem do fogo. Nos dias comuns, usava camisas masculinas de trabalho e saias pesadas remendadas até os joelhos, botas rachadas e remendadas com couro cru. Seu cabelo, antes cacheado e preso, agora pendia reto e desigual ao redor do maxilar, cortado com tesouras cegas quando o mundo deixou de merecer cerimônia. Naquela noite, ela se movia como um fantasma dentro da própria casa, cortando lenha com dedos entorpecidos, despejando água do barril e ainda não descongelada perto do fogo e abastecendo o fogão como se ele pudesse aquecer sua alma. O silêncio na cabana era antigo. Tinha cheiro de fumaça, vinagre, lã velha e um desespero tranquilo. E, ainda assim, algo naquela tempestade era diferente. O ar dentro de seus pulmões parecia atento. Mais de uma vez ela pensou que aquele poderia ser seu último inverno, e não pela falta de comida, embora essa também estivesse acabando, e mais pelo lento apagamento do propósito. Chega um ponto em que até respirar parece opcional, em que acordar parece desobediência. Algumas noites, ela falava com a neve, perguntava por que ela não terminara o que começou, perguntava se estava esperando algo ou alguém. Não esperava resposta. Mas, logo após o anoitecer, uma veio. A batida foi suave, depois mais forte, depois rítmica. 7 toques distintos, cada um mais certo que o anterior. Não frenéticos, não suplicantes, nem sequer frios, apenas deliberados, como um homem se apresentando ao destino. Sophie congelou, os dedos mergulhados no saco de farinha, os olhos fixos na porta como se ela pudesse se abrir sozinha. Ninguém batia ali. Não havia anos. A última pessoa fora um delegado procurando um garoto fugitivo. Ela o mandara embora com pão e uma mentira. Ela caminhou lentamente rumo à porta, a mente correndo em pulsares silenciosos. Bandidos, bêbados, fantasmas. Sua mão tremia ao tocar o trinco de ferro. Ela respirou uma vez, depois outra, e abriu a porta. Eles estavam ali como sombras contra o branco. 7 homens, cada um mais alto que o batente, envoltos em peles, penas, couro e neve. Comanches. Esse foi seu primeiro pensamento. Os colares de osso, as tranças, os olhos que não desviavam dos dela. Um deu um passo à frente. Ombros largos, neve derretendo nas maçãs do rosto, uma cicatriz no queixo. Ele retirou o capuz. Buscamos abrigo, e disse simplesmente. Sua voz era profunda e baixa, como se a própria tempestade tivesse aprendido a falar apenas para aquela noite. Sophie piscou. O coração começara a acelerar, silencioso, mais real. Ela olhou além dele. Eles não estavam visivelmente armados. Nenhuma ameaça, nenhuma fome no olhar e apenas cansaço. O homem esperou.
A tempestade rugia atrás deles, puxando seus mantos como um cão faminto. Ela se afastou. Dentro, o ar mudou. A presença deles alterou o calor, o equilíbrio, o silêncio. Eles tiraram as botas no limiar sem que ela pedisse. Um esfregou as mãos para aquecê-las. Outro se agachou perto do fogão como em oração. Ninguém falou. Eles carregavam o silêncio consigo, mas não o tipo que esmagava. Era o tipo que escuta. Sofia acendeu outra lamparina e a colocou perto da lareira. Suas mãos tremiam enquanto servia o ensopado em tigelas e o que restava da raiziroca. O maior deles, o da cicatriz, aproximou-se e pegou uma tigela com gentileza. Obrigado, e murmurou. Nada mais, e ela assentiu. Eles comeram devagar, como homens que sabem o que a fome pode fazer. Sophie reparou que um deles trançava o próprio cabelo novamente, os dedos ágeis apesar do frio. Outro sentou-se de pernas cruzadas, esculpindo algo em osso. Um terceiro limpava as mãos com neve e banha. Eles não eram saqueadores. Pelo menos não agora. Eram viajantes, homens carregando milhas nos ossos. Seus olhos sempre voltavam para o da cicatriz. Havia algo em seu rosto. Não exatamente suavidade, mas clareza. Ele não a observava com desejo. Observava-a como um homem que conhecera o silêncio e o viu refletido em outra alma. Ela não falava havia horas, mas agora falou. Há espaço no sótão, disse. E cobertas. Ele assentiu. Dormimos no chão. Os outros já estavam desenrolando as peles perto do fogão. Moviam-se como um só. Sem ordens, apenas intuição. Homens que tinham compartilhado invernos, guerras e coisas piores. Sophie foi ao sótão mesmo assim. Trouxe os bons edredons, naqueles que a mãe de Henry costurara antes de esfriar. Ela colocou um sobre cada homem depois que dormiram, respirando quase sem som, como uma mãe cuidando de estranhos. Quando chegou ao da cicatriz, ela hesitou. Seus olhos estavam fechados, mas sua mão se estendeu, fechando suavemente sobre a dela. Não foi um agarrão. Foi uma promessa, de que ele era real, de que havia. Ela recuou, o coração batendo como se tivesse acabado de lembrar como. Ela não dormiu. O vento uivou mais alto naquela noite. Galhos estalaram lá fora. A neve cobriu totalmente as janelas. Mas dentro, o fogo ardia forte. 7 estranhos e uma mulher o mantiveram vivo, e não com palavras, mas com presença. De manhã, o da cicatriz ficou enquanto os outros saíram para cortar mais lenha do que ela já tinha visto um homem reunir. Ele não disse nada. Mas quando ela lhe trouxe chá, em sua última erva mergulhada em água quente, ele lhe ofereceu em troca uma pequena escultura de pedra. Lisa, arredondada, em forma de falcão. Ela a recebeu com as 2 mãos, como se pudesse quebrar. Os dedos dele se tocaram de novo. Ela queria perguntar por que ele tinha ficado, por que ele esculpira aquilo, por que a olhava como se já a tivesse visto antes, em outra vida. Mas não disse nada, e ele sorriu. Naquela noite, Sophie sentou-se sozinha em sua cadeira de balanço, a pequena escultura no colo, encarando o fogo como se ele pudesse responder a todas as perguntas que seu coração tinha vergonha de fazer. Do lado de fora, a tempestade começou a morrer. Mas dentro dela, outra coisa começava a despertar. Algo antigo, dolorido e impossivelmente quente, e, pouco antes de o sono tomá-la, ela ouviu a mudança no vento. Não se afastando, mas indo em direção a algo. Em direção a alguém. Sophie acordou antes do sol, muito antes. Uma luz cinza e pálida pairava além das janelas cobertas de gelo, e o fogão crepitava com o último suspiro das brasas. Sua respiração formou uma névoa diante dos lábios quando ela se levantou da cadeira, ainda vestida como na noite anterior. Um cobertor repousava sobre seu colo como uma memória da qual ela não pretendia se agarrar. Por um momento, ela não tinha certeza se tudo realmente acontecerá. A batida na porta, os homens, o modo como o silêncio se tornará morno em vez de cortante. Mas então ela ouviu.
O ritmo constante de alguém rachando lenha perto do celeiro. Não frenético nem descuidado e medido, intencional, como um homem que não queria dever nada a ninguém. Ela se levantou devagar, o corpo rígido do sono, e puxou o xale contra o peito. O ar mordia sua pele mesmo dentro de casa. Quando suas botas tocaram o chão, ele rangeu. Abaixo do sótão, um dos homens se mexeu, virando-se no sono. Outro tossiu baixinho, depois silenciou. Quando ela abriu a porta, o vento arrancou seu fôlego. A neve se estendia em todas as direções, até a cintura em alguns pontos, acumulada em montes altos ao redor da cerca, e ali, meio sombreado pelo telhado do celeiro, estava ele e o da cicatriz. Ele estava sem camisa, apesar do frio, vapor subindo de seu corpo como o calor de uma forja. O cabelo preto e longo puxado para trás em uma tira de couro, e os braços balançavam o machado com uma eficiência suave. Um monte de lenha nova se erguia atrás dele. Ele não estava fazendo aquilo para impressionar. Fazia porque precisava ser feito. Ela não chamou. Apenas observou. Até que, sem se virar, ele disse: "Manhã." A voz dele estava mais baixa agora, mais tranquila que na noite anterior. Vibrava no ar entre eles como a primeira nota profunda de um violoncelo. Ela deu um passo à frente, o queixo enfiado no xale. "Você vai congelar." "Não," ele disse, descendo o machado. "O frio afia a lâmina. Mantém um homem honesto." Ela não sabia o que responder, então não tentou. Em vez disso, voltou para dentro e aqueceu o pouco mingau que restava, acrescentando uma pitada de maçãs secas que guardara de si mesma por semanas. Quando os homens acordaram, moveram-se sem caos. Dobrar amarras, sacudir as botas, esperar em silêncio pelas tigelas. Os nomes ainda não tinham sido compartilhados. Aquele silêncio não parecia errado. Parecia respeitoso, como se cada palavra tivesse peso e precisasse ser merecida. O da cicatriz sentou-se afastado dos outros, mais perto do balcão da cozinha. Quando ela lhe entregou a tigela, seus dedos se tocaram outra vez. Dessa vez ele não recuou. Ela também não. Depois do café, eles trabalharam sem que alguém pedisse. 3 reforçaram a parede do celeiro onde a tempestade tinha rachado uma viga. 2 abriram um caminho da casa até o riacho. Um consertou o portão caído do galinheiro com um pedaço de couro cru. E o da cicatriz? Ele voltou para o machado. Sempre o machado. Sophie não entendia. Por que homens como eles, Comanches, temidos por todos os colonos num raio de 100 milhas, estavam ali, tratando sua casa como solo sagrado, como algo digno de ser reparado? E, mais do que isso, por que ela se sentia mais segura do que em anos? Ao meio-dia, o vento havia acalmado, o céu se abrindo em manchas de prata opaca. Um dos homens, mais velho, com os cabelos riscados de cinza, sentou-se ao lado da varanda, esculpindo um pedaço de osso num movimento lento e rítmico. Ele não falava inglês. Ou talvez apenas escolhesse não falar. Mas quando seus olhos encontraram os dela, ele assentiu como se dissesse: "Vemos você. E não estamos aqui para fazer mal." Ela tentou imaginar o que seus vizinhos diriam. Uma mulher como ela, sozinha, abrigando guerreiros em sua cozinha, aquecendo seus corpos com seu fogão. Ela já podia ouvir os cochichos. Perdeu a cabeça. Ou pior, em aquele eco afiado de julgamento pressionado contra o vidro de sua memória como uma mão marcada. Eles a julgaram quando Henry morreu, também. Disseram que ela não chorou do jeito certo. Disseram que não o enterrou rápido o suficiente. Disseram que talvez Deus tivesse virado o rosto. Mas nenhum deles moveu um dedo quando seu telhado cedeu ou quando seu bebê queimava em febre. Só ofereceram orações quando o que ela precisava era presença. Naquela noite, um dos homens mais jovens, não mais que 25, colocou uma peça de madeira esculpida perto do fogo. Tinha a forma de uma cabeça de búfalo, e rústica, mas forte, num presente. Ele assentiu uma única vez, solene, e voltou ao seu lugar no chão.
A garganta de Sophie apertou. Mais tarde, enquanto o fogo dançava e as sombras se alongavam, o da cicatriz aproximou-se da mesa. À luz da lamparina, ela viu os olhos dele claramente pela primeira vez, cinzentos, não frios, mas gastos, como pedras suavizadas por anos de correnteza. Seu rosto carregava o peso de histórias que não contará. Você não tem medo, e ele disse. Eu tinha, e ela respondeu, sincera. Mas agora não. Por quê? Ela hesitou. Porque nenhum de vocês tomou nada sem pedir. Uma pausa. Então não somos o que dizem. Ela sustentou o olhar dele. Nem eu. O silêncio cresceu outra vez, mas agora era suave. Confortável. Como duas almas ouvindo o mesmo som distante. Seu nome? Ela perguntou. Tu. A palavra se acomodou em seu peito como uma peça de quebra-cabeça que ela não sabia que faltava. Ela ofereceu o próprio. Sophie Mai. Tu repetiu uma vez, suave, como se saboreasse. Sophie. Havia algo reverente na forma como ele disse, quase como uma oração esquecida por tempo demais. Naquela noite, enquanto o vento voltava a subir e o céu ameaçava outra rodada de neve, os homens arrumaram suas peles na mesma ordem silenciosa. Mas tu ficou perto da porta, as costas voltadas para ela, como se montasse guarda, e não contra perigo, mas por ela. Sophie observou da escada. Pela primeira vez em anos, ela não temeu a escuridão. Ela parecia um cobertor agora, não uma armadilha. Ela foi para seu quarto, fechou a porta suavemente atrás de si e sentou-se à beira da cama, as mãos no colo. Podia sentir a pedra esculpida em forma de falcão no bolso de seu avental, aquecida por seu corpo. Sempre acreditara que a solidão era um tipo de morte vivida. Mas talvez fosse outra coisa, e uma espera, um vazio esperando por alguém que não lhe pedisse para preencher o silêncio, apenas para compartilhá-lo. Ela apagou a lamparina e ficou olhando para o teto, a respiração estável. Amanhã a neve poderia derreter, ou talvez subisse novamente. Os homens poderiam partir ou ficar mais tempo. Mas algo já havia mudado dentro dela. Algo silencioso demais para ser nomeado, sagrado demais para ser apressado. E então, quando o sono começava a puxá-la para baixo, veio outra batida. Não na porta desta vez, nem em sua janela. Uma única batida. Depois, silêncio. Ela se levantou devagar, o coração se erguendo junto. Puxou a cortina e lá estava ele. Tu, e não com urgência, não com fome, mas com uma pergunta calma e sem palavras nos olhos. E Sophie, ela não disse nada. Apenas abriu a janela. O primeiro degelo chegou silencioso. Uma única gota caindo do beiral, depois outra. A neve começou a desabar nas bordas do telhado, como ombros relaxando após um luto longo demais. Dias haviam se passado desde que os 7 comanches chegaram. Agora, apenas um permanecia. Tu não explicará por que ficará. Simplesmente não havia ido embora. Sophie não perguntou. A cada manhã ela encontrava algo consertado e dobradiças reparadas com tiras de couro, lenha empilhada com precisão, a cerca recolocada onde a tempestade a entortara. Ele trabalhava sem instruções. Dormia perto da lareira, sempre acordando antes dela. Às vezes ela se perguntava se ele dormia de fato. As palavras entre eles eram poucas, mas o silêncio se tornará suave. Moviam-se como duas pessoas que já haviam sido estranhas, mas agora compartilhavam algo cru. Não um romance. Ainda não. Algo mais antigo e reconhecimento. Numa tarde, enquanto ela mexia a panela de ensopado, tu entrou vindo do frio, deixando rastros de neve sem pedir desculpas. Carregava um coelho já esfolado na mão. Colocou-o sobre a mesa sem dizer nada. Sophie virou-se, limpou as mãos no avental e encontrou os olhos dele. Obrigada, disse. Ele assentiu, depois acrescentou. Você estava ficando sem carne. Ela não havia contado isso. Ele notou. Mais tarde,
Enquanto o coelho fervia e o aroma suave de tomilho preenchia o cômodo, ela colocou 2 tigelas sobre a mesa e uma em seu lugar e outra em frente. Um gesto simples. Mas parecia acender uma lamparina em uma sala escura por anos. Ele não se sentou de imediato. Em vez disso, caminhou até a prateleira acima da lareira, onde uma fileira de livros amarelados juntava poeira. Pegou um Walden engasto na lombada, e o virou nas mãos. Você lê? Perguntou. Lia, e a voz dela pareceu menor do que pretendia. Ainda lê, e ele disse. Só esqueceu. Ela não discutiu. Aquela noite, comeram quase em silêncio. Mas quando ela pousou a colher, ele falou novamente. Você trançou o cabelo diferente hoje. Ela piscou, levou a mão até a cabeça sem perceber. O cabelo vinha caindo nos olhos, então ela o prendera num giro frouxo. Não tenho tido motivo para me importar com isso, e disse, tentando rir. Agora você tem. As palavras caíram suaves, como neve contra o vidro. Ela olhou para ele, e, pela primeira vez, não desviou. Mas algo dentro dela recuou, não por medo, por vergonha. Ela não estava pronta para o que ele talvez quisesse dizer, ou para o que ela mesma talvez quisesse. Na manhã seguinte, Sophie o evitou. Esfregou a bacia de lavar mais do que necessário, juntou lenha com os braços rígidos, ocupou-se com tudo que mantivesse seus olhos no chão. Pegou vislumbres dele do lado de fora, consertando o galinheiro, limpando a geada das janelas, amarrando uma corda entre o celeiro e a varanda para guiá-los nas tempestades. Ele não perguntou por que ela mantinha a distância. À noite, ela encontrou um maço de carne seca sobre a mesa. Sem bilhete. Apenas o cuidado dele, colocado ali como uma ponte que ela ainda não ousara atravessar. E mesmo assim, ela não a atravessou. 3 dias se passaram. No quarto, Sophie escorregou enquanto carregava um balde d'água do riacho. A bota prendeu num pedaço oculto de gelo e seu quadril bateu no chão congelado com um estalo terrível. O balde virou. O ar fugiu. Ela ficou ali, imóvel, olhos arregalados, incapaz de gritar. O céu acima era pálido e distante. A neve ao lado tinha cheiro de casca de árvore e terra e algo mais antigo, como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo. E então ele estava ali. Tu surgiu em silêncio, ajoelhando-se ao lado dela como se o próprio vento o tivesse guiado. Suas mãos, quentes e firmes, deslizaram sob seus ombros. Você caiu, disse suavemente. Ela tentou assentir. Não conseguiu. Sem perguntar, ele a ergueu. Seus braços a seguraram como se ela não pesasse nada. Mas foi a gentileza que a desfez. O modo como sua bochecha roçou a dela ao ajustar o apoio. O modo como ele protegeu seu rosto do vento com o ombro. Dentro de casa, ele a deitou perto do fogo, tirou suas botas, puxou um cobertor sobre suas pernas. Depois desapareceu. Ela fechou os olhos. A dor latejou forte, e não só no quadril, mas em lugares muito mais antigos. Quando ele voltou, trouxe água morna e casca de salgueiro. Tocou nela apenas onde era necessário, e breve, cuidadoso, nunca prolongado. Seus dedos eram calejados, mas reverentes. Você precisa descansar, e murmurou. Eu cuido do resto. E cuidou. Ela observou, meio sonolenta, enquanto ele se movia por sua casa como se pertencesse ali, alimentando o fogão, dando de comer às galinhas, até lavando a roupa que ela deixará no tanque. Sem cerimônia. Sem orgulho. Apenas presença. Naquela noite, Sophie não dormiu. Olhou para o teto e pensou nas mãos dele. Não na força e mais na contenção. Quando o amanhecer chegou, ela se levantou lentamente e foi até a cozinha. O quadril ainda doía, mas ela se moveu. Ela escolheu se mover. Encontrou-o perto do celeiro, alimentando os cavalos. Ele se virou ao perceber sua aproximação. Obrigada, e ela disse. Por tudo. Ele a estudou por um momento, depois assentiu.
Você deve ter cuidado, e disse com suavidade. A neve ainda esconde dentes. Ela sorriu, e não porque fosse engraçado, mas porque era a verdade. Ele deu um passo mais perto, hesitou, depois ergueu a mão devagar e prendeu atrás da orelha dela uma mecha solta de cabelo. Você é forte, disse. Não, ela sussurrou. Ele inclinou a cabeça. Você acha que forte significa barulhento? Ela não soube como responder. Mais tarde naquele dia, ela encontrou seu espelho. Estava escondido atrás de uma gaveta, esquecido havia muito tempo. Quando levantou o espelho, mal reconheceu a mulher refletida ali. Suas bochechas estavam mais cheias, seus olhos mais firmes, seu cabelo, e ainda rebelde, preso numa trança limpa e bem feita. Ela colocou o espelho sobre a mesa e riu baixo, depois chorou suavemente, sem vergonha. Naquela noite, ela vestiu o seu lenço bordô, aquele que havia escondido no baú depois que Henry morreu. To não disse nada quando a viu, mas seu olhar suavizou, e algo não dito passou entre eles. Eles comeram juntos novamente, seus dedos se tocaram. Desta vez, nenhum dos dois recuou. Quando ele se levantou para alimentar o fogo, ela se pegou observando a maneira como ele se movia. Como era cuidadoso com suas coisas. Como nada nele exigia espaço, mas tudo nele o conquistava. Por que você ficou? Ela perguntou de repente. Ele parou. O fogo estalou atrás dele. Você não me pediu para ir embora, ele disse. Era uma resposta simples, mas encheu o cômodo como um hino. Naquela noite, enquanto ela subia a escada para o sótão, parou na metade, olhou para baixo. To levantou os olhos do cobertor. Vai manter o fogo aceso esta noite? Ele assentiu, e ela dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Mas, pela manhã, havia pegadas novas na neve. Não mais dele. Iam até o celeiro e depois desapareciam na mata. 3 pares. Não 2, não 1, 3. Sophie sempre acreditara que seu coração não fora feito para o inverno. Não esse tipo de inverno, e o longo, faminto, que sobrevivia à pilha de lenha e pressionava a alma como uma pedra fria. Ela se acostumara a fingir que a dor era apenas o clima. Mas agora algo mais profundo estava se movendo sob suas costelas. Não calor exatamente, não ainda, e mais movimento. E isso a assustava. To tinha voltado da linha das árvores com 3 coelhos e uma expressão dura gravada no rosto, como casca de árvore. Ele não falou sobre as marcas na neve, mas Sophie viu em seus olhos. Algo havia mudado. O silêncio nele já não era apenas hábito. Era cautela. Aquela noite, ele não se sentou à mesa. Ficou perto da janela, afiando a faca com golpes lentos e deliberados. O som era rítmico, quase reconfortante, como uma velha canção de ninar talhada em pedra. Sophie mexia o ensopado na panela, os dedos tremendo mais que na semana passada. Ela sentia algo se esticando entre eles. Não ressentimento, nem distância, em algo vigilante. Estavam observando o celeiro, ele disse sem se virar. Não chegaram perto, mas estavam lá. Sophie não perguntou quem eles eram. No oeste, bastava saber que alguém estava por perto. Alguém que não trazia nada bom no bolso. Eu pensei que ninguém vinha tão longe, ela disse. Ele pausou. A maioria não vem. Mas esses homens não estavam perdidos. Ela colocou a colher na mesa com cuidado, o apetite se encolhendo. Depois do jantar, ele insistiu em verificar o perímetro. Ela tentou impedi-lo, oferecendo acender mais lampiões, trazer as galinhas para dentro, mas ele balançou a cabeça. Lampiões são sinais, murmurou. Deixe a escuridão ser seu escudo. Sophie ficou no alpendre enquanto ele desaparecia entre as árvores, a neve estalando sob suas botas como ossos secos. O frio cortava suas bochechas, mas ela não entrou. Ficou olhando a mata, as sombras, a ausência, até que finalmente ele voltou, o rosto queimado de vento e a expressão ilegível. A 2 milhas daqui, 3 homens. Uísque e arrogância, ele disse.
Vagantes. Locais. Aquela palavra caiu entre eles como uma pedra em água rasa. Locais significava julgamento. Locais significava sussurros que viravam tochas se você não tomasse cuidado. Naquela noite, Tom moveu suas peles de dormir para perto da porta. Ele esculpiu outro falcão. Este, mais bruto, quase furioso em suas linhas. Sophie não perguntou o porquê. Apenas trouxe-lhe uma caneca de cidra quente, a última, e colocou ao lado dele sem falar. Ele não agradeceu. Apenas olhou para a mão dela ao se afastar e disse baixinho: Você não deveria ter que viver assim. Ela parou na luz da lareira, sem saber o que fazer com aquela ternura. É assim que tenho vivido por anos, ela respondeu. Anos não significam verdade, ele retrucou. Sophie voltou para sua cadeira, envolvendo o chale ao redor de si como se pudesse segurá-la inteira. Não dormiu muito. A neve caiu de novo, abafando o mundo. Em algum lugar na escuridão, um coiote uivou e foi respondido pelo silêncio. Na manhã seguinte, Sophie desabou. Ela havia se levantado cedo para quebrar o gelo do bebedouro, uma tarefa que o corpo lembrava mesmo quando os músculos imploravam por misericórdia. O frio mordeu seu quadril enquanto ela se inclinava, e sua respiração falhou. Os joelhos cederam. O chão a encontrou antes que pudesse chamar por ajuda. Quando abriu os olhos, o céu girava. To estava ao lado dela quase imediatamente. Ele a carregou para dentro sem perguntar, sem falar. Suas mãos eram mais gentis que neve. Colocou-a perto do fogo, envolta em peles, depois ferveu casca de salgueiro até que o ar cheirasse amargo e medicinal. Você não está comendo o suficiente, ele disse. Ela não discutiu. Não podia. Ele amassou as ervas, pressionou um pano contra seu lado e ajoelhou-se ao lado dela por horas. Em certo momento, ela abriu os olhos e o encontrou dormindo sentado, braços cruzados, a faca ainda ao lado, e não para se defender, apenas por prontidão. Quando finalmente conseguiu se sentar sozinha, a cabana havia mudado. Tudo estava mais limpo, mais organizado. O chão varrido, as janelas limpas. Uma trança de svétgras pendurada perto da porta. Você fez tudo isso, ela murmurou. Ele olhou para cima, sentado num banquinho, afiando flechas. Você não é um fardo, disse sem piscar. A garganta dela apertou. Mais tarde naquele dia, Sophie ficou diante do espelho novamente. Seu cabelo havia se soltado, caindo em cachos suaves que ela quase não lembrava ter. Seu rosto, pálido e machucado, ainda conservava cor. Suas mãos já não tremiam. Ela vestiu seu vestido mais antigo e não por vergonha, mas por memória. Ainda servia, e de alguma forma parecia armadura. Saiu para fora e encontrou Tojo esfolando um coelho no alpendre. A neve havia diminuído para uma suave garoa de flocos, cada um delicado e lento, como se o tempo tivesse decidido caminhar ao lado deles, e não à frente. Você me salvou, ela disse. Eu fiquei, ele respondeu. Era a mesma coisa. Ela se sentou ao lado dele e ajudou com o coelho, seus dedos desajeitados, mas determinados. Trabalharam em silêncio, o tipo de silêncio que parece conversa. Naquela noite, ela fez o ensopado com cuidado. Acrescentou sálvia seca e uma única lasca de maçã para adoçar. To comeu devagar, como se saboreasse o esforço dela. Depois do jantar, ele desenrolou uma manta de pele e fez um gesto em direção à lareira. Vou ficar perto do fogo esta noite, ele disse. Ela o olhou por um longo momento. Você pode ficar, ela sussurrou. No lugar onde você sempre fica. Os olhos dele encontraram os dela. Então ele assentiu. Naquela noite, ela dormiu com a respiração dele atrás dela, em ritmo com a dela. Sem tocá-la, em apenas presença. Foi a vez em que ela mais se sentiu segura. Ao amanhecer, Sophie encontrou um aviso entalhado na madeira. Simples, afiado. Eles vão voltar. Sua respiração falhou. Ela saiu, o frio cortando novamente.
As pegadas eram frescas. Homens a cavalo. 3. Tinham circulado o celeiro. Chegado perto. Olhado para dentro. Ela encontrou Tojo perto do riacho, parado, a mão sobre o cabo da lâmina. Agora eles sabem que estou aqui, ele disse. O que vão fazer? Eles vão testar. Ele a olhou, não com medo, mas com determinação. Sophie tocou o braço dele. Você não precisa ficar. Sua mandíbula tensionou. Eu preciso. De volta à cabana, Sophie carregou o fogão com mais lenha. Colocou 3 velas nas janelas, e não como boas-vindas, mas como aviso. Pegou o velho rifle de Henry, embora não disparasse havia anos. Agora ele parecia errado em suas mãos. Quando Tojo voltou, trouxe uma sacola de suprimentos e um olhar que ela nunca tinha visto nele antes. Podemos fugir, ela ofereceu. Não. Eles nos encontrariam. Ele a olhou com gentileza. Este lugar é seu. É o primeiro bem que eu vi em muito tempo. Ela o encarou. E você? Eu nunca fui feito para sobreviver, ele disse. Mas você me deu fogo de novo. Ela se aproximou devagar, até sentir a respiração dele. Eu não quero perder isso, ela disse. Você não vai, ele prometeu. Então ele virou-se para o celeiro, e Sophie, o coração martelando, observou as árvores, porque alguém já se movia entre elas. Sophie observou do alpendre, o chale apertado nos ombros, a respiração formando pequenos fantasmas. O céu tinha ficado cinza-pedra, o tipo que avisava mais do que clima. O vento não gemia como antes. Sussurrava, agora. Aviso. To ficou perto do celeiro, olhos vasculhando a linha das árvores como se pudesse ler o futuro no balançar dos pinheiros. Ele não falava muito desde que as pistas reapareceram. 3 cavaleiros, como antes. Mas desta vez, eles não apenas circularam. Eles desmontaram. Eles olharam. Ele não contou a Sophie exatamente o que viu lá fora. Mas algo na postura dele tinha mudado. Menos paciência, mais tempestade. Ela já tinha visto aquilo uma vez, quando um coiote chegará perto demais do galinheiro. O silêncio antes do movimento. Esse era o jeito de To. Imobilidade que se acumulava como o trovão. Ele voltou do celeiro com o mesmo ritmo de sempre. Passos medidos, um olhar para a pilha de lenha, uma rápida conferida nos cavalos. Mas hoje ele usava a lâmina visível. Seus olhos não suavizaram quando pousaram nela. Permaneceram afiados, fixos em algo além dos ombros dela. Eles vêm hoje, ele disse. Como você sabe? Porque já esperaram o bastante. Porque homens assim não desistem daquilo que acham que possuem. Sophie segurou firme o corrimão do alpendre. Seus dedos pareciam mais velhos naquela luz engastos, marcados, mais estáveis. Eles acham que eu sou algo a ser tomado, ela disse, sem perguntar. Ele assentiu uma vez. E eu? Eles vão ver que eu não sou algo que se pode deixar. Ela soltou o ar lentamente. Não havia bravata na voz dele. Nenhum orgulho, e apenas a certeza de que ele ficaria entre ela e o perigo, mesmo que isso quebrasse algo dentro dele para fazê-lo. Ao meio-dia, o silêncio se partiu. Casco de cavalos esmagando a neve. Não apressados, não temerosos e confiantes. O tipo de ritmo que dizia, já decidimos o que vai acontecer. To já estava do lado de fora. Sophie ficou perto da porta, rifle nas mãos. Embora parecesse uma mentira em seus braços, ela não o disparava havia anos. A ferrugem cheirava a fantasmas. 3 homens surgiram entre as árvores. Locais. Ela reconheceu um Cal Dorce, ombros largos e olhos maus, do tipo que nunca dizia uma frase inteira sem xingar algo mais fraco. Ele se aproximou devagar, sorrindo como um homem que achava que já tinha vencido. Ora, e disse Cal, desmontando. Não é uma cena bonita?
a viuvinha da pradaria com um índio protegendo sua porta. To não disse nada. O segundo homem, magro, com o lábio rachado, riu. Ouvi dizer que você anda brincando de casinha, Sophie. As notícias correm até nas tempestades. Ela avançou um passo, com o rifle erguido, mas sem apontar. Vocês não têm nada para fazer aqui. Ah, temos negócio, sim, disse Cal, você é que não gosta dos termos. Estas terras ainda são de brancos. Receber um Comanche como marido deixa o pessoal nervoso. Ele não é meu marido, e Sophie disse rápido, e logo se arrependeu. To não se moveu, nem piscou. O sorriso de Cal se alargou. Então ele só vive aqui? Dorme na sua cama, come sua comida, corta sua lenha como um cachorro treinado. É isso? O insulto não atingiu onde ele queria. To não se mexeu, mas algo em seu maxilar enrijeceu. Seus dedos se fecharam um pouco ao lado do corpo. Um lampejo. Então o terceiro homem, jovem, corado, mãos inquietas no rifle, avançou um passo com a espingarda segurada frouxamente. Só queremos uma conversa. Só umas palavrinhas. To finalmente falou. Mais um passo, e vão ter bem mais que palavras. O silêncio que se seguiu foi profundo o suficiente para que se ouvisse um pássaro mudar o peso num galho distante. O sorriso de Cal mudou. Não era medo. Era raiva. Ele avançou um passo. Tá nos ameaçando? Estou prometendo. Aconteceu rápido. O terceiro homem levantou a espingarda. Nervoso e tolo. Sophie gritou, o som se quebrando no ar frio como vidro. To se moveu, e não com raiva, não com barulho. Como um raio em forma de homem. Atravessou a neve e cravou o ombro no peito do atirador antes que a arma disparasse. Caíram forte, a neve explodindo ao redor. A arma deslizou pelo chão. Cal gritou, puxando o revólver. Sophie levantou o rifle. Seus braços tremiam, mas ela atirou. A bala errou, atingindo a árvore ao lado da cabeça de Cal. Ele se encolheu, em só o bastante. To já estava de pé, arrastando o terceiro homem pela gola e o jogando contra um monte de neve. Sua faca brilhou, ensacada num único movimento limpo. O segundo homem avançou com uma faca, mas Tojo já estava virando, já dentro do arco do golpe. Aço encontrou carne. Um grito. O segundo homem caiu de joelhos, sangue jorrando da coxa, e não fatal, mas suficiente para acabar a briga. Cal ficou sozinho agora, arma na mão, rosto pálido. Olhou para Tojo, para Sophie, para a mistura de neve e sangue, e qualquer coragem falsa que trouxera se dissolveu no vento. Vá, disse To. Saia andando, ou fica aqui e é enterrado. Cal hesitou, depois recuou. Suas botas não faziam mais som. Apenas fuga. Deixou os outros. Que rastejassem ou não, e ele não se importava. Quando as árvores o engoliram, Tojo finalmente olhou para Sophie. O rifle dela estava abaixo. Sua respiração, irregular. Você tinha razão, e ela sussurrou. Eles vieram. Ele caminhou até ela devagar, sangue na mão e não dele. Ela tocou seu pulso. Ele não a impediu. Não estou envergonhada, e ela disse, a voz tremendo. De você. Disso. Ele olhou nos olhos dela e, pela primeira vez, algo se partiu dentro dele. Não dureza e contenção. O jeito que um homem rompe quando percebe que aquilo que protege não precisa mais ser protegido. Apenas precisa dele. Eu teria morrido por você, e ele disse. Você viveu por mim, e ela respondeu. Ele encostou a testa na dela. O vento uivou de novo, mas era diferente agora. Não ameaça, nem alívio. Mais tarde, depois de amarrarem os homens feridos a seus cavalos e mandá-los pela trilha, Sophie encontrou Tojo limpando a lâmina perto do riacho. O sangue saiu fácil. A tempestade dentro dele, não. Você já viu pior, e ela disse. Sim.
Mas você nunca quis trazer isso pra cá. Não. Ela ficou ao lado dele, mãos juntas. Então vamos não deixar que isso fique. Ele olhou para ela, olhos firmes. Vamos reconstruir a cerca amanhã. Vamos reconstruir tudo, e ela disse. Ele assentiu e, pela primeira vez, sorriu. Sorriu de verdade. Como o homem que talvez tivesse sido antes das tempestades chegarem. E seguiram juntos.